Vamos falar sobre Jair Renan e com isso eu trago a discussão para a família Bolsonaro, tá bom? Bom, Jair Renan foi indiciado, é um dos filhos da família ali Bolsonaro e a gente vai vendo que todos eles investigados de alguma forma, participando de algum tipo de crime, é de fato uma organização criminosa constituída ali no seio dessa família, né? Então quero te ouvir um pouco sobre isso e depois quero muito conversar com você sobre o dia 25 de fevereiro, esse ato que foi chamado por Bolsonaro. Eu vi que você fez uma reflexão ali nas redes sociais, né, sobre os motivos que levaram Jair Bolsonaro a chamar esse ato, mas quero te ouvir primeiro sobre essa questão da família Jair Bolsonaro, de a família Bolsonaro, né, para depois ouvir sobre o ato, Rudá. Então, esse é outro tema que a extrema-direita fala muita bobagem e que a esquerda deve, que é a família. Ou seja, a família é realmente uma referência popular importantíssima. Nós temos muitas pesquisas no Brasil feita com moradores de favela, da periferia do país, que definem a mãe, não é a família como um todo, mas a mãe, como a principal figura de coesão da família, definição, inclusive, da noção de civilidade, de rigor, de ordem, é a mãe. Mesmo quando um filho se envolve, por exemplo, com tráfico e é preso, é a mãe que dá guarida, é a mãe que paga para o tráfico para o filho ou filha dormir em colchão e não no chão da cadeia, é a mãe que recebe quando sai, é a mãe que dá pito se tem alguma recaída. Então a mãe é uma referência importantíssima. A extrema-direita fala bobagem porque você está vendo isso. Quer dizer, quem fica falando da defesa da família é que tem essa família, com indiciados, com denúncias, né? Denúncia de rachadinha, denúncia de compra de imóvel com dinheiro vivo, denúncia de falsificação ideológica. Quer dizer, essa é a bobagem, porque usa a história da família para fazer uma conexão com a população brasileira, né, que, como eu disse, valoriza tanto a família e a mãe como núcleo de segurança. Né? Você sabe que no Brasil é quase o triplo o número de brasileiros que diz que tem mais confiança na família do que com amigo. Então, assim, a família é um núcleo de segurança, de tranquilidade, de referência muito importante. E a esquerda não tem um discurso para a família muito claro, porque fala na classe social, fala na sociedade civil organizada, em movimentos e tal. Quem fala? O Lula. Não é à toa que ele é o líder do centro-esquerda mais importante do país. É porque ele fala da mãe o tempo inteiro. Ele fala das mulheres que faleceram, do neto, quer dizer, e ele não explora emocionalmente, ele fala. Né? Às vezes ele tem a voz embargada, mas ele retoma e fala. Né? É o único líder nacional da esquerda que sempre fala da família. E aí ele tem essa conexão popular com a base. Então, eu acho muito importante que o que está acontecendo com a família Bolsonaro revela o que é esse núcleo familiar que chegou ao poder, que confunde vida privada com instância pública. Um vereador senta numa mesa de decisão da República, como um vereador toma... Quem que escolheu isso? Ele foi eleito para representar uma cidade. Como é que ele... Então, é porque ele era filho. Né? E aí tem muitos benefícios, né? E o pai vai para os Estados Unidos e transfere 800 mil reais. Quer dizer, é uma coisa tão impressionante essa família. O que é interessante é como que é o fanatismo no Brasil, né? Porque com todos esses dados evidentes, tem gente que fala que é perseguição. Mas como perseguição? Como? Os dados estão ali, todos comprovados. Então, assim, acho que esse é outro tema. Acho que você está colocando uma pauta super sensível e muito importante para o país, né? Que de um lado é a segurança, e veja, as pesquisas que nós temos, principalmente qualitativas, as pessoas não falam de segurança porque querem mais polícia. Eles falam da segurança para a mulher sair à noite na rua. É essa segurança que a gente também não fala publicamente. É a segurança do filho ir para a escola. Vocês entenderam? Essa segurança do cotidiano, que não tem exatamente o ladrão como eixo central, é a família. É aí que conecta os dois temas. E eu acho que a gente precisa falar da família no Brasil,
Eu coordeno um instituto que faz muita pesquisa com famílias de estudantes de rede pública. E é impressionante o que aconteceu com as famílias que as mães são chefes, ou são só elas com os filhos, durante a pandemia. Ninguém falou nada delas. A maioria não tinha carteira assinada, prestava serviços, perdeu renda e ficava presa em casa porque não tinha dinheiro. Mais de 5, às vezes 10 horas com os filhos assistindo televisão. A gente regrediu na pandemia como sociedade. Volta para a vida relativamente normal e ninguém fala das mães. Ninguém fala das famílias. Eu não sei se você sabe que aumentou a violência intrafamiliar entre os membros da família em 40% nas famílias brasileiras de baixa renda, de trabalhadores. Por quê? Porque a mulher tinha que fazer tudo, porque o homem não dividia a tarefa de limpeza da casa, cuidar dos filhos. Na pandemia ficavam em casa, e aí o machismo brasileiro campeou, e essas mulheres e essas famílias, elas estão aí, todas feridas, andando mais ou menos, mancando, mas ninguém fala das famílias. E aí entra, de novo, o bolsonarismo falando, e eles não são exemplo, como você mesmo acaba de dizer. Interessante, né? Puxa, são duas pautas importantes da gente realmente ter sempre em discussão, segurança pública e essa questão da família, trazer essa reflexão sobre família também. Deixa eu te aproveitar, né, já que você está aqui com a gente e nosso tempo já está acabando, para falar sobre o dia 25. Fica para uma próxima conversa essas pautas importantes, vamos voltar a tocar nesses assuntos. Mas você postou recentemente nas redes sociais que vê esse chamamento do ato por Bolsonaro como uma... assim, a cúpula ali do bolsonarismo se tocou que a prisão é certa, e daí eles vão tentar criar uma caos, né? Criar caos na sociedade, acender uma fogueira aí na sociedade, por conta disso que está para acontecer. E a gente sabe que Bolsonaro, durante os anos de governo, ele trabalhou sempre com essa questão do caos, né? De deixar sempre a sociedade nessa fogueira, né? E ele trabalha muito bem com isso. Então, assim, por que ele chama esse ato nesse momento? Quero te ouvir. Quais os objetivos? E inclusive, se você acredita que ele vai participar, se ele vai conseguir trazer pessoas para a rua, inclusive apoiadores, seja governadores da direita, seja representantes do setor evangélico. Como você está vendo tudo isso, Rudá? Bom, vamos por partes. Em primeiro lugar, eu acho um erro político do Bolsonaro. Ele acelera a prisão, mas é um acerto do bolsonarismo. Vou explicar por quê. Quem é que ganha com manifestações desse tipo? Candidatos às eleições municipais que têm na sua base eleitores bolsonaristas, que podem ficar muito chocados ou indecisos com a prisão do Bolsonaro. Quando você faz um evento desse, e principalmente você começa a discutir a tese da perseguição, você tende a aumentar a coesão afetiva de quem se sente, de certa maneira, perseguido como Bolsonaro. Isso é importante para ter um discurso durante as eleições municipais, naqueles rincões do país que estão assustados, porque pequenos municípios, principalmente sob a égide do agronegócio, são de direita, com discurso de extrema-direita, né? E eu sou de uma região assim, do estado de São Paulo, eu nasci na região oeste, que é bem assim, e eles estão um pouco assustados de ver, ué, mas o que está acontecendo? Deus estava com a gente, o poder estava com a gente, os militares, e de repente não fica tão claro isso. Então, uma manifestação como essa cria algum grau de coesão, e a coesão afetiva gera um tipo de comunidade que, quando você bate, ela se fecha ainda mais, né? Então, para os candidatos e para os líderes de partidos extremistas, essa manifestação tem sentido. O que não tem é para o Bolsonaro. Porque ele está pregando, ele não vai ter controle sobre a manifestação, vai ter gente gritando pela intervenção militar, ou seja, todas aquelas palavras de ordem que são criminosas. A situação dele vai ficando cada vez pior e vai conectando a imagem dele com os fatos
que a Polícia Federal vem levantando. Então, eu acho que não é muito inteligente da parte do Bolsonaro, mas do bolsonarismo tem sentido. A segunda parte da tua pergunta era quem apoia? Quem apoia, eu já estou falando quem, mas quem está saindo à frente, dando a cara, são as igrejas evangélicas. Principalmente Silas Malafaia. Ele diz que vai colocar o dinheiro dele... ele vai colocar o dinheiro dele para pagar o trio elétrico. Então, assim, engraçado como esse pessoal evangélico agora resolveu enaltecer as festas pagãs do Brasil. Acho uma conversão importante. Mas, de qualquer maneira, ele diz que vai colocar um trio elétrico para motivar a população que vai lá, e parece que as igrejas vão mobilizar bastante gente. Duvido que você mobilize caravanas enormes, mas deve ir caravana do interior, principalmente da região onde eu nasci, que é Tupã, Marília, aquela região bolsonarista desde criancinha, né? Então, acho que vai ter alguma coisa, mas é a igreja evangélica que está assumindo o ato como seu, né? Então, deve ter alguma coisa, Thalita. Eles não vão fazer algo assim tão desorganizados, mas eles não conseguem pensar muito. Eles são jogadores de dama. Eles não aprenderam a jogar xadrez. Xadrez, um bom enxadrista, ele pensa 10 lances antes, né? Ele fica prevendo qual é a resposta, qual é a alternativa, tal. O jogador de dama raramente ele faz isso, né? Então, assim, eles pensam 1, 2 lances, né? Eu acho que eles vão morder a isca. Eles vão morder a isca. Se tiver qualquer situação ou discurso fora, como é que diz Bolsonaro, das 4 linhas, vai estar alimentando os autos ainda mais e deve acelerar a prisão do Bolsonaro. O que nós temos de informação de Brasília, que você sabe que, como jornalista, que muitas vezes a gente é usado, né? Quando vamos falar em off, então é verdade. Não, nem sempre é. Mas o que a gente ouve de várias fontes é que o Bolsonaro será indiciado em junho, de festa junina, né? Em junho. Já deve ter alguma coisa já no mês que vem, em abril, relativo às joias, por exemplo, talvez vacina, mas principalmente as joias, porque já chegaram as investigações do FBI, né? Mas do caso do golpe parece que é junho. A partir daí vai para a PGR e ela pode denunciar aí sim para o STF, né? De qualquer maneira, se isso ocorrer, como parece que está programado, pelo que se fala, que todo mundo, tanto o judiciário como o PF, que as provas são robustas, né? A prisão dele deve ocorrer no segundo semestre, em meio à campanha municipal, das eleições municipais. Imagina o que deve estar na cabeça desse pessoal, principalmente do Silas Malafaia, né? Vamos guardar, porque realmente é de se pensar isso. Se ele está querendo adiantar uma prisão, porque agora politicamente o impacto seria menor do que num segundo semestre, ou aproveitar esse momento de prisão para fazer barulho em torno disso e catapultar, inclusive, mais candidatos. Então tem todo o timing político também dessa prisão e a gente vai entendendo, compreendendo conforme a carruagem andar. Rudá, muito bom te receber, muito bom te ouvir por aqui, viu? Um bom final de semana para você. Muito obrigada pela participação e até uma próxima. Um abraço. Obrigado, bom final de semana. Eu fico sempre muito contente quando eu sou convidado por vocês. Muito obrigada. Até.